Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui que teve seu balanço divulgado nessa semana, o balanço do terceiro trimestre de 2023. Estamos falando aqui da Suzano SA. E a Suzano SA, que foi uma indicação dos nossos inscritos, do meu amigo Renan. Grande Renan, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Caso também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negrafim, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E quando nós falamos aqui do balanço do terceiro trimestre de 2023, naturalmente que dentro de um processo de análise, a análise ela não é feita apenas nesse balanço, até porque todo o processo de análise ele é feito com base em comparações, então nós precisamos ter os exercícios anteriores ou períodos anteriores para podermos fazer a comparação, e a partir da comparação é que nós vamos identificar se a empresa vem melhorando, se ela vem piorando, financeiramente se ela está melhor ou pior, enfim, todos os indicadores nós trazemos através desse processo de análise. Claro que para poder fazer análise nós temos que entender alguns mecanismos, alguns processos da análise, e que parece algo técnico, mas no fim ele é bastante simples. Inclusive você pode aprender a fazer análise de balanço. Temos lá o nosso curso na plataforma Hotmart, inclusive no vídeo aqui na descrição, temos o link de acesso e você pode aprender como que faz todo esse processo de interpretação, como que se escuta o que os números querem nos contar. E isso tudo com custo muito baixinho, de uma forma rápida, simples e didática. Caso prefira fazer cursos presenciais, porém à distância, no dia 17 de novembro estaremos realizando o nosso curso de Valuation, onde vamos ensinar e repassar aqui conhecimentos de como que fazemos a determinação do valor de uma empresa, do valor efetivo de uma ação, até para poder saber se uma ação está cara ou barata naquele momento ali. E esse curso vai ser 3 horas de duração, numa sexta-feira das 19 às 22 horas, com total interatividade. Estaremos juntos aqui, frente a frente, e também terei o prazer em conhecê-los nesse curso. Para se inscrever é fácil, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece na sua tela e a gente já deixa uma vaguinha reservada para você, até porque as vagas são limitadas. E o custo apenas R$40, apenas R$40 para 3 horas de treinamento com direito a material de apoio. Mas vamos falar um pouquinho da Suzano, que já foi retratada anteriormente aqui no canal, mas vamos só recontar rapidamente, não nos custa nada, para você poder entender o que é essa empresa, uma empresa que a sua história toda praticamente é centenária. Ela começa lá em 1924, através da chegada de Leon Pfeffer aqui no Brasil. E o Leon Pfeffer também um imigrante ucraniano que veio tentar a vida aqui no Brasil. E no começo ele passa ali a vender material, seria para escritório ali, principalmente parte de papelaria. Depois, na sequência, ele já começa a trabalhar com tipografia também, e aí passa a fabricar envelopes, né? Então, uma paixão já pelo papel lá desde 1924. Já no ano de 1939, ele se desfaz de todas as atividades que ele tinha até então para montar uma fábrica de papel. Agora ele vai começar a produzir o papel, não vai mais utilizar o papel como matéria-prima para a sua produção, ele vai produzir o papel. E aí na sequência tínhamos também um grande problema, que a celulose que era usada para a fabricação de papel aqui no Brasil era praticamente toda importada, e com o advento da Segunda Guerra Mundial começou a ter o problema de fornecimento de celulose, o que incentivou o Leon Pfeffer a começar a produzir também a celulose através do eucalipto, né, através da extração do eucalipto, e do eucalipto produzir a celulose. E já na década de 50 começou daí todo o processo de produção também de celulose. Então agora temos a produção de papel e também de celulose. Em 1955 ele adquire uma fábrica em Suzano, no estado de São Paulo, e passa a produzir toda essa celulose de eucalipto. Em 1964 já está exportando celulose para a Argentina. Em 1974 entra também no setor petroquímico. Em 1980 se torna uma sociedade anônima de capital aberto. Em 1982 lança o seu grande sucesso, que é a linha de papéis Report, que é o papel ofício, utilizado muito
no setor corporativo, e no ano de 1999, com o falecimento do Leon Pfeffer, aí nós tivemos o seu filho que acabou assumindo, o Max Pfeffer. Porém, logo 2 anos depois, de uma fatalidade, acabou também falecendo. E aí quem assumiu todo o comando do grupo foi o Davi Pfeffer. Então hoje daí todo o comando passou a ser feito por Davi Pfeffer. Em 2017 já se transforma numa empresa do novo mercado, né? Já adere ao novo mercado, e no ano de 2018 faz uma combinação de negócios, uma união com a Fibria. E aí com isso passa a ser a maior fabricante de celulose do mundo. E, consequentemente, também vai continuando seu processo de expansão, principalmente em toda a linha de papéis e também na linha de papéis sanitários. Mas para que possamos entender o que é a Suzano através dos números, eu trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Suzano. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Suzano S.A., trazendo para vocês até agora as últimas informações do balanço do dia 30 de setembro de 2023, fechando o terceiro trimestre do ano de 2023, as informações mais atualizadas da companhia. Mas para que possamos fazer todo o processo de análise, é toda uma prática de uma comparação. Então a análise, ela parte sempre do princípio de uma comparação com o que a empresa vinha fazendo e o que ela vem fazendo no momento, e aí, consequentemente, através dessa ferramenta, nós conseguimos, inclusive, fazer até uma projeção com base em tendências daquilo que a empresa vem apresentando ao longo de sua existência. Começando aqui por uma base lá de 2019, para que possamos entender o que é a Suzano, era uma empresa de 97 bilhões de reais, praticamente 98 bilhões de reais de ativos, bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio. E aqui no caso da Suzano, a maior parte vai estar no imobilizado, que são as máquinas, equipamentos, todas as suas instalações, a sua estrutura de funcionamento, suas fábricas e tudo mais, 44 bilhões de reais, equivalente a 45,9% do seu patrimônio. E nessa parte de cima, no ativo circulante, nós temos o capital de giro. São os recursos que a empresa usa para movimentar essa estrutura e gerar as suas receitas e, consequentemente, seus resultados. Esse ativo circulante lá em 2019 fechou com 18 bilhões 884 milhões, equivalente a 19,3% de todo ativo da empresa. Em 2019, a Suzano tinha em caixa, banca, aplicação, 9 bilhões 399 milhões de reais. 3 bilhões e 35 milhões em contas a receber e os estoques na faixa de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Já os outros créditos, aqui a maior parte se refere a impostos e tributos a recuperar. Já no ano de 2020, a Suzano aumenta um pouquinho o seu tamanho e vai para 101 bilhões de reais. E esse aumento, naturalmente, que não foi em função de aumento de capital de giro, foi sim em função de aumento de valores a receber de longo prazo, que pularam de 16 para 23 bilhões de reais. E o capital de giro até apresentou uma pequena queda, fechando em 17 bilhões 957 milhões. O volume de dinheiro em caixa permaneceu na faixa dos 9 bilhões, houve aqui uma pequena queda no contas a receber para 2 bilhões e 900 e os estoques também reduziram, fechando em 4 bilhões de reais. Já para 2021, a Suzano dá um salto, ela vai para 118 bilhões de reais. E esse salto ocorre aonde? No capital de giro, que praticamente dobrou de 17 bilhões e 900 para 34 bilhões. E o volume de dinheiro em caixa na Suzano agora foi para 21 bilhões de reais. Nós tivemos aqui um aumento no contas a receber para 6 bilhões e meio, também um aumento aqui nos estoques para 4 bilhões e 600. Já em 2022, mais um salto, vai para 133 bilhões o patrimônio da Suzano. E desse valor aqui, nós temos aqui 37 bilhões no capital de giro, no ativo circulante, que agora passou a representar 27,9% de todo o seu patrimônio. O volume de dinheiro em caixa reduz para 17 bilhões, porém, em contrapartida, temos um aumento no contas a receber para 9 bilhões e 600, também um aumento nos estoques que agora totalizam 5 bilhões e 728 milhões de reais. Repare que nesse ano de 2022, a empresa volta a fazer investimentos, ampliando a sua estrutura de funcionamento, que de 42 bi pula para 55 bilhões de reais, que também é considerado como o CAPEX, denominado também como CAPEX, que são os novos investimentos para o aumento da estrutura de funcionamento da empresa.
Já agora, em setembro, o último balanço publicado pela empresa, ela totaliza agora com 141 bilhões de reais, mais investimentos estão sendo feitos, tanto é que o imobilizado pula de 55 para 62 bilhões e o capital de giro uma pequena elevação, fechando agora com 38 bilhões e 200. Voltou a ter um caixa superior a 20 bilhões, temos aqui uma redução no contas a receber para 6.600 e também em contrapartida, um aumento nos estoques para 6 bilhões e 400. Bom, olhando só esse ativo aqui, nesse período todo, nós percebemos que a Suzano é uma empresa que vem numa crescente, 97 para 101, para 118, para 133, para 141, que vem aumentando o seu capital de giro de 18, 17, 34, 37, 38, e que também vem aumentando os seus investimentos na sua estrutura de geração de receita, na sua estrutura de produção, tanto é que o imobilizado vai de 44, 43, 42 e pula para 55 e agora para 62. Portanto, uma empresa que ela vem numa crescente. Naturalmente que todo esse crescimento demanda recursos. E os recursos para esse crescimento, eles são originados através do passivo. No passivo nós vamos ter o capital de terceiros que a empresa vem buscando para poder se financiar e o capital próprio, que é medido aqui através do patrimônio líquido. Lá em 2019, ela usava um capital de terceiros aqui no total de 79 bilhões, que é a dívida que a empresa tem, dívidas que ela contraiu para poder crescer, chegando a 81,5% do seu patrimônio. Naturalmente que a maior parte dessa dívida é aqui, ó, no passivo não circulante, dívidas de longo prazo. Já no ano de 2020, o endividamento ele vai para 94 bilhões de reais, 92,8%. A empresa atinge um endividamento extremamente alto. Chegando já em 2021, 103 bilhões é a dívida da Suzano, porém o peso da dívida passa a ser de apenas que eu digo, comparado com 92,8%, de 87,2%. Já em 2022, a dívida recua para 100 bilhões de reais e agora o peso da dívida é 75,1. E fecha agora, no mês de setembro de 2023, com uma dívida total de 99 bilhões, com o peso da dívida de 70,4%. Portanto, nos últimos 5 anos, é o momento em que a empresa apresenta o seu menor volume de endividamento, apesar de ser um valor extremamente alto, concentrado aqui no longo prazo, porém o peso da dívida é 70,4%, a menor dívida é desde lá do ano de 2019, pelo menos que é o período que nós estamos analisando aqui. Bom, e os resultados produzidos pela Suzano? Lá em 2019, ela apresentou um faturamento de 26 bilhões, em 2020, 30 bilhões, em 2021, 40 bilhões, em 2022, 49 bilhões. E agora, até setembro, acumula 29 bilhões de reais, o que nos dá uma projeção de um faturamento próximo de 40 bilhões. Então, o que nós já vamos observar para 2023? Uma queda de faturamento da Suzano em relação ao ano anterior. Essa queda, naturalmente, não é apenas uma queda em termos da cotação do dólar, mas também é uma queda provocada pela redução de consumo dos produtos da Suzano. Então, nós tivemos aqui uma queda da receita, não só em termos de valor, mas em termos também de quantidade. Bom, mas mais importante do que esse número de faturamento é essa linha de baixo, que seria ou que é o lucro líquido do exercício. Porém, lá em 2019, entre parênteses, era um prejuízo de 2 bilhões e 800. Em 2020, um prejuízo de 10 bilhões e 700. Então, repare que lá em 2020 foi um ano extremamente danoso para a Suzano, já que fecha com prejuízo de 10 bilhões e 600. E esse prejuízo de 10 bilhões e 600 é praticamente originado aqui por despesas financeiras. Né? E, naturalmente, que quando você tem um prejuízo dessa magnitude, ele impacta aqui no patrimônio líquido, tanto que o patrimônio líquido cai de 18 para 7 bilhões de reais. Já no ano de 2021, a Suzano volta a dar lucro 8 bilhões e 600. Em 2022, aí ela tem um lucro maravilhoso, 23 bilhões e 300 milhões de reais. E agora, até setembro, acumula um lucro de 9 bilhões e 591, que ao projetarmos esse valor aqui para 12 meses, nós teríamos um lucro aí de pelo menos uns 13, 14 bilhões para 2023. Portanto, um lucro também menor do que o ano de 2022. E aí, naturalmente, que para buscar uma explicação para essa queda, nós vamos ter que enxergar aqui, ó,
Comparando apenas com 2022, o custo de produção era de 49,8% e agora o custo pulou para 62,3%. Portanto, tivemos aqui um aumento considerável no custo de produção, o que impactou na margem da empresa e, consequentemente, impactou no resultado. Mas eu quero aproveitar e trazer para vocês aqui, trimestre por trimestre, do que vem acontecendo agora em 2023. Para tanto, trouxe também esse outro quadro aqui, só com os trimestres, né, que encerrados agora em 2023, para a gente acompanhar trimestre por trimestre. Em 31 de março, no primeiro trimestre, o faturamento de Suzano 11 bilhões e 200. No segundo trimestre, o faturamento cai para 9 bilhões e 100. No terceiro trimestre, o faturamento cai para 8 bilhões e 900. E com isso, então, o acumulado fecha em 29 bilhões. Já o lucro, 5 bilhões e 200 de lucro no primeiro trimestre, 5 bilhões de lucro no segundo trimestre, e agora esse terceiro trimestre a empresa fecha com prejuízo de 728 milhões de reais, o que acumulado fecha com 9 bilhões e 500 de lucro ainda, apesar do prejuízo no terceiro trimestre. Então dá para se observar que esse ano de 2023 vem sendo um ano bastante desafiador para a Suzano, visto termos aqui toda uma queda do faturamento e temos aqui principalmente um aumento na pressão de custos sobre o valor de venda, o que vem derrubando não só as margens provocadas pela empresa, mas principalmente o seu resultado. Mas já que estamos falando aqui dos números da empresa, aproveito e trago para vocês esses quadros aqui, mostrando como que está a capacidade de pagamento da empresa, sua situação financeira. E aí ele é medido pela liquidez geral, que é o primeiro gráfico ali, onde nós vamos ter qual é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. E esse número sai com 0,44, permanece estável 0,44 em 2020, sobe para 0,57, vai para 0,62 e agora fecha em 0,63. Para cada R$1 de dívida que viesse no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de apenas 63 centavos, quer dizer, com aquilo que ela tem, ela não consegue pagar as suas dívidas. Porém, grande parte das dívidas é de longo prazo, como nós vimos há pouco no balanço. Então nós vamos olhar o gráfico do lado, a liquidez corrente, que é o dia a dia, para ver se no dia a dia a empresa vem passando por aperto financeiro ou não. E aí o índice ele sai com 1,65, vai para 2,20, 2,95, cai para 2,56 e agora volta a subir para 2,82. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Suzano dispõe de R$ 2,82. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da Suzano. Já o endividamento, nesse outro quadro, mede o tamanho e o comportamento da dívida da empresa, que sai com 81,5%, sobe para 92,8% e depois começa um processo de queda para 87,2%, 75,1% e agora esse ano com 70,4%. Já nesse outro quadro aqui temos os indicadores de rentabilidade, onde o primeiro deles é a margem líquida, que é o quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende, aquilo que ela gera de receita, depois de pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, a empresa ainda fechava com uma margem negativa de 10,82% lá em 2019. Essa margem foi terrível no ano de 2020, 35,2% negativo em função dos prejuízos. A partir do momento que a Suzano volta a dar lucro, em 2021 ela fecha com uma margem de 21,1%, em 2022 maravilhoso, 46,9% de margem líquida, e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 32,6%. Já o gráfico do meio, que é a rentabilidade do ativo, é o ganho sobre os investimentos, lá no ano de 2019 foi negativo, 2,9%. Em 2020, 10,5% também negativo. E a partir de 2021, essa rentabilidade passa a ser positivo com 7,3% e agora em 2022, 17,6%. O terceiro gráfico ali à direita é a rentabilidade do PL, mede o ganho dos acionistas. Lá no ano de 2019, como a empresa fechou com prejuízo, os acionistas tiveram uma perda de 15,6%. Em 2020, a perda daí foi bem maior, 146%, até por quê? Porque o prejuízo acabou sendo maior do que o patrimônio líquido da empresa. Quando a empresa voltou a dar lucro em 2021, aí esses números começam a se recuperar, com um ganho para o acionista de 56,9% e em 2022 com 70,5%. E ao falarmos em acionistas, trago para vocês nesse quadro aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Suzano vale patrimonialmente R$ 32,16.
Porém, o valor de mercado no dia da gravação desse vídeo, R$ 53,14. Portanto, para você comprar uma ação da Suzano, você pagaria R$ 53,14 numa ação que vale R$ 32,16, o que dá um ágio de 65% medido pelo PVP, que deu 1,65. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 17,53, gerando uma rentabilidade para o acionista de 33%. Portanto, ao comprar uma ação da Suzano a R$ 53,14 e a empresa mantendo o seu volume de lucros em R$ 17,53, os acionistas irão ganhar 33%. Dividendos por ação. Nesse ano de 2023 até o momento, ela já distribuiu R$ 3,14 por ação e a relação preço/lucro de 3,03. Quer dizer, 3 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 55,88% das ações são negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da Suzano é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. Aproveito também e trago para vocês aqui esse gráfico extraído do Google para termos uma ideia do comportamento do valor das ações da Suzano nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações começaram ali na faixa de R$ 34,00, ainda em 2018 e começo de 2019, elas atingem um patamar de R$ 45,00, volta a cair ali para R$ 32,00. Em 2020, mesmo com a pandemia, as ações começaram a disparar. E aí entra 2021, ela atinge seu ponto mais alto com R$ 76,00 o valor de uma ação da Suzano. Daí, desde então, em 2021, as ações caem e voltam ali para a faixa dos 49, sobe ali até os 64, volta a cair, tanto que chega no final de 2022 com R$ 42,00, e aí vai tendo algumas oscilações. E agora, quando já vinha ensaiando ali todo o processo de alta, culminando ali com uma cotação de R$ 58,00, no dia da gravação desse vídeo aqui, no dia 27, 28 de outubro, aí as ações elas já caem um pouquinho, fechando no dia da gravação desse vídeo, com uma cotação na faixa de R$ 53,14. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Suzano S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Suzano S.A. Agora você já conhece o que é a Suzano, conhece a sua história, é uma das empresas que é uma referência aqui na economia nacional, uma empresa que tem a sua história praticamente centenária, e é muito legal a gente contar essas histórias, saber de onde que vieram essas empresas, tudo o que aconteceu ao longo da sua trajetória para poder chegar até aqui, porque é muito fácil hoje olharmos uma empresa grande e achar que foi fruto da sorte, né? E na verdade não, é fruto de muito trabalho e do esforço de muita gente envolvida nesse crescimento das empresas. E todas as empresas, naturalmente, por elas gerarem emprego, geram renda, geram desenvolvimento, e a gente fica aqui sempre na torcida para que as nossas empresas vão cada vez melhor, para poder gerar cada vez mais empregos e mais oportunidades para todo mundo. E para você que investe ou pretende investir em ações, investir em ações é praticamente entrar de sócio de uma empresa. E aí nós temos que saber com quem estamos nos associando, qual a história que tem por trás, de onde que ela vem, para onde que ela vai, e mais principalmente saber dos números da empresa. Até porque investir é aumentar patrimônio, é buscar um aumento de patrimônio. E o patrimônio só vai crescer se onde nós vamos investir for lucrativo, se a empresa gera lucro, se não gera lucro. E aí, naturalmente, que temos que avaliar também a questão dos riscos envolvidos nessas operações, em termos de o excesso de endividamento que sufoca uma empresa, bem como a falta de capital de giro, falta de recursos para a empresa poder se desenvolver, que também pode levá-la a uma situação extremamente delicada. Então, todos esses processos aí a gente vai buscar essas informações e, junto com outras informações que você vai buscar, sempre na hora de comprar ações, fazer de forma consciente, saber por que nós estamos investindo naquela empresa, ter uma razão para investir naquela empresa. E com isso, nós vamos minimizar riscos e ampliar possibilidades de retorno para lá na frente podemos ter um patrimônio cada vez maior que nos proporcione uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.